Foi divulgado nesta quarta-feira o prefácio do livro Como o Relâmpago Vem do Oriente, assinado pelo Papa Francisco. O livro é do cardeal Lázaro Yu Eung-sik, prefeito do Dicastério para o Clero. Depois de esperar muitos anos pela consolação do Senhor, o velho Simeão reconhece no menino o Messias enviado por Deus. Toma-o nos braços e bendiz a Deus com o coração comovido, reconhecendo naquele menino a luz da salvação que todos os povos esperavam, escreve o Papa no prefácio. Jesus é a luz enviada pelo Pai nas noites escuras da humanidade. Ele é a aurora que Deus quis fazer surgir enquanto ainda caminhávamos nas trevas. É Ele quem abriu portas de esperança onde estávamos perdidos, iluminando os recantos remotos da terra e os sulcos de nosso coração partido, triste e ferido. Ele é aquela luz original da criação que agora brilha entre nós para dissipar as trevas de nossa vida. Jesus é a luz do mundo e, portanto, mesmo que às vezes tateamos no escuro e nos falte a visão, há sempre esperança para nós. Porque sempre podemos ir até ele gritando como o cego Bartimeu e receber de Jesus olhos novos e luminosos, ressalta o Papa. Animada por esta esperança, a Igreja, na sua tradição teológica e litúrgica, sempre se voltou para o Oriente e nos convida a olhar para lá, porque do Oriente nasce a luz, o sol da justiça, a estrela luminosa que é Cristo. A Igreja necessita sempre de ser iluminada por Cristo e pelo seu Evangelho, porque sempre, como um barco que navega nas ondas muitas vezes agitadas da história, pode sempre correr o risco de não ser a Igreja de Jesus. O velho Simeão diz a Maria e a José: este menino que nasceu está aqui para a queda e ressurreição de muitos em Israel e como sinal de contradição. Jesus continua sendo um escândalo ainda hoje, um sinal de contradição que mina as nossas seguranças e abala o nosso coração, para que não fique paralisado pelo medo, não fique preso na hipocrisia, endurecido no pecado. A alegria do Evangelho, ao mesmo tempo em que nos consola e nos eleva, é também uma profecia que nos põe em crise, que continua a perturbar a lógica do poder humano, os cálculos mundanos, as armas da opressão, a lógica da divisão e ambiguidade. Jesus continua sendo aquele que perturba a falsa paz daqueles que, por fora, parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão, cheios de hipocrisia e iniquidade. É por isso que tenho o prazer de apresentar este livro, escreve o Papa, que pretende dar voz à Igreja Oriental através das histórias, anedotas e reflexões do cardeal Lázaro Yu Eung-sik, que encontrei pela primeira vez em 2014 durante a Jornada da Juventude Asiática e a quem chamei hoje para dirigir o Dicastério para o Clero. Com seu jeito amável e afável, permite-nos colher os frutos de uma fé semeada em terra de mártires e germinada com simplicidade graças ao alegre testemunho de uma igreja viva. E da história que lentamente vai se formando, podemos vislumbrar o caminho para permanecer todos nós, uma igreja fiel a Jesus e ao seu Evangelho, longe de toda a mundanidade. Das conversas relatadas nestas páginas que entrelaçam elementos autobiográficos e reflexões espirituais e pastorais, o cardeal Lázaro traz à tona o retrato de uma fé gerada no contato constante com a palavra de Deus e com as testemunhas do Evangelho, o retrato de uma igreja jovem e corajosa, nascida dos leigos, que se torna instrumento de esperança e compaixão, cuidando de quem está ferido, o retrato de um ministério sacerdotal que precisa se regenerar à luz do Evangelho, esvaziando-se de todo o clericalismo e repensando-se ao lado e com os irmãos leigos em comunidades sinodais e ministeriais. Por isso expresso minha gratidão ao cardeal Lázaro e a quem editou estas páginas, porque todos nós precisamos dessa luz que vem do Oriente, escreve ainda o Papa. Precisamos escutar o testemunho audacioso de tantas irmãs e tantos irmãos
que, com entusiasmo e apesar de muito sofrimento, acolheram Jesus de braços abertos como o velho Simeão, acolhendo a pregação de Santo André Kim e de muitos missionários que gastaram a vida pela alegria do Evangelho. Precisamos descentralizar-nos, fazendo uma viagem ao Oriente e colocando-nos na escola de um estilo de vida espiritual e eclesial que revigore a nossa fé. Precisamos lembrar que, mesmo nas dificuldades e na escuridão, o Senhor vem como um relâmpago e quer iluminar a nossa vida, conclui o Papa. O Papa Francisco expressa seu pesar pela perda de vidas humanas e pelos feridos causados pelo acidente ferroviário em Larissa, na Grécia. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o pontífice assegura suas orações a todos os atingidos pela tragédia e às famílias das vítimas, confiando as almas dos defuntos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso. Em seguida, Francisco abençoa os socorredores e aqueles que estão prestando assistência, agradecendo-lhes por seu empenho e solidariedade. A colisão entre um trem de mercadorias e um trem de passageiros ocorreu na noite desta terça-feira, 28 de fevereiro, entre Atenas e Salônica, perto da cidade de Larissa. O balanço é de pelo menos 32 mortos e 85 feridos. Segundo reconstruções, 3 vagões descarrilaram alguns minutos antes da meia-noite no centro do país, após uma colisão entre um trem de mercadorias e um comboio que transportava 350 passageiros. De acordo com a mídia grega, trata-se do pior acidente ferroviário jamais visto na Grécia. Equipes de bombeiros e ambulâncias acorreram ao local. Guindastes também foram utilizadas para tentar remover os destroços e levantar os vagões virados. Difícil também a operação para libertar as pessoas presas em meio aos destroços. Um dos vagões pegou fogo e várias pessoas ficaram presas em seu interior. Funcionários do hospital da cidade de Larissa relataram que pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. O governador regional falou de uma colisão muito forte. O trem estava atrasado e tinha parado por alguns minutos quando ouvimos um barulho ensurdecedor, testemunharam alguns passageiros a bordo do comboio.